caminho mais longo. Você tem que lembrar que quando o faraó deixou o povo ir, eles eram uma nação de escravos. Então, uma nação de escravos, ele precisa ser reposicionado para a guerra, porque escravo não foi treinado para guerrear. Porque se escravo é treinado para guerrear, ele se rebela contra o seu senhor. Então, no nosso tempo de aprisionamento lá no Egito, nas trevas, Satanás não nos treinou espiritualmente para as batalhas espirituais, para não nos rebelarmos contra ele. Então, o que Cristo faz conosco? Ele nos tira com mão forte do império das trevas, nos coloca com mão forte do império do Filho do seu amor, no reino espiritual de Deus, no reino da luz, que vai batalhar contra as trevas. E nesse primeiro posicionamento, você vai enfrentar algumas batalhas espirituais, ainda que você não esteja preparado para isso, porque você era um escravo, ok? Mas olha que interessante, verso 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. É por isso que nesses primeiros momentos de libertação, a sensação que você tem é de girar em círculos. Parece que nada anda na vida, você está rodeando em círculos. Mas esse círculo não é um cachorro correndo atrás do rabo, é Jesus protegendo você de avanços perigosos para a sua estatura. Está fazendo sentido? Não. Aí os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um. Então, a primeira coisa que o Senhor nos faz ao libertar é: você sai como escravo, e você não está preparado para a batalha, mas o primeiro treinamento é pose de exército, posição de exército. A primeira coisa que eu aprendi no exército, quando eu entrei no exército, foi uma coisa chamada ordem unida. Eu não aprendi a atirar, eu não aprendi a fazer rapel, eu aprendi a marchar como um soldado. Porque a doutrina do exército, ela é ensinada na tropa, e a tropa precisa ser comum, ela precisa estar no mesmo passo. Quem serviu o exército aqui? Quem já viu alguém correndo? Serviu mesmo? Quem já viu alguém correndo na rua, um exército? Como é que eles correm? As canções. A primeira canção que você aprende é uma canção que parece ser, desculpa o termo, retardada, porque ele te ensina a fazer isso assim, ó: esquerda, 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 direita, esquerda. Essa é a canção que você aprende. Por quê? Porque ele te ensina a cantar o passo que você tem que dar: esquerda, 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 direita, esquerda. Ou seja, quando ele fala esquerda, qual que é o meu passo? Quando ele fala esquerda, qual que é o meu passo? Então ele fala 3 vezes esquerda, 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 esquerda. Não, 2 vezes, depois direita, esquerda, 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 direita, esquerda. Por quê? Porque ele precisa marcar o primeiro passo 3 vezes. E quando você não acerta, você vai ver a tropa inteira alinhadinha, 4 pessoas e aquele monte de gente, e do lado um cara fora da tropa. Ele é o tenente, ou o sargento, ou o cabo. Ele está puxando a tropa, e ele está olhando todo mundo, e ele está cantando: esquerda, 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 direita, esquerda. É assim, e eu fiz no tempo. Quando ele olha alguém errado, ele puxa, acerta o passo, Bocorongo. Ele canta: acerta o passo, e todo mundo grita: Bocorongo. Por quê? Porque o passo errado pode tropeçar e toda a tropa cair. Então a primeira coisa que o Senhor faz quando você entra nessa vida de batalha, você sai da vida escravo civil e entra na vida militar, é acertar o seu passo e de colocar você como um passo de guerra, porque Ele vai treinar você a ser posicionado como um guerreiro. Pastor, mas o que isso tem a ver com a promessa parcial, promessa completa com a posse integral? Porque não é porque é promessa que não tem luta. O Senhor prometeu, mas as promessas de Deus possuem gigantes a serem vencidos. Por que nas promessas de Deus tem gigantes a serem vencidos? Porque a promessa de Deus é de você reaver algo que era dele, mas o pecado tomou das suas mãos. Então, aquilo que Deus está nos conduzindo a reconquistar uma posição que era nossa e foi perdida. Então é uma reconquista. Você pode nunca ter acessado. Você está falando assim: pastor, não faz sentido, porque
porque aquilo que Deus está me prometendo eu nunca tive. Não, você nunca tocou, mas quando você nasceu já era posse tua por direito. Aquilo que o Senhor está te dizendo é: eu vou te conduzir a acessar aquilo que já era teu por direito no teu nascimento, mas o pecado tirou de você. Então eu vou ter que desatar o guerreiro aí dentro para você ser levantado em unção, para poder reconquistar e você possuir aquilo que é teu por direito. Olha o que aconteceu. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Agora presta atenção, verso 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante. Quem que ia adiante deles? Deus não te tirou do Egito, onde não tinha a presença dele, para te deixar no deserto sem a presença dele. Se o Senhor gerou uma libertação em você, no caminho da libertação Ele está com você. E o Senhor não somente está com você, Ele está adiante de você. E o Senhor está adiante de você no deserto. O Senhor ia adiante. Só que o problema é que você está querendo ver Deus. E Deus se manifesta de formas diferentes daquilo que você está acostumado a ver. Então, se você não aprender a ler os sinais de Deus, você não vai ver Deus, ainda que você esteja vivendo debaixo de Deus. Porque o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A nuvem fica onde, querido? Mas não era só uma nuvem, né? Era uma cor. Então faz assim, nuvem. Agora fecha a mão. Faz assim, coluna. Isso é uma coluna. Por que você... Para que serve uma coluna? Olha aqui, ó, isso aqui é uma coluna. Eu pedi para eles tirarem isso aqui para ficar aberto. Ele falou: pastor, são duas colunas. Você pode tirar, mas não fica ninguém embaixo. Porque a coluna, ela tem uma função. Qual a função da coluna? Sustentar o quê? Então Deus ia adiante do povo como uma que sustentava a promessa na terra e tocava o céu. Quando Deus te liberar uma palavra, Ele vai colocar colunas que vão te guiar de dia e de noite, e isso sustenta a promessa do céu tocando na terra. Colunas sustentam as promessas. Agora essa coluna ia na frente deles. Imagina uma coluna que saía do céu tocando na terra. Então o sol está aqui, ó, como nesse ventilador. Então ela ficava aqui. Aí ela ia assim, ó, protegendo o povo, girando uma sombra sobre o povo. Aí de noite ela trocava, saía de nuvem, entrava de fogo. Por quê? Porque o Senhor está chamando para Israel e para você caminhar, não só quando está tudo bem na tua vida, mas a hora que ficou de noite, tu tem que caminhar. No pior momento da tua vida, tu tem que caminhar. Quando você está com depressão, você tem que caminhar. Quando você foi roubado, você tem que caminhar. Quando você está doente, você tem que caminhar. Quando Satanás se levanta, você tem que caminhar. Não, pastor, eu não tenho condição. Eu acho que tem. Ele não colocou uma nuvem de noite, Ele colocou uma coluna de fogo de noite. Ela te protege do frio, do medo, e ela te protege dos animais noturnos, e ela te mostra o caminho. Por quê? Porque ela ainda está Só que eu acho que a gente já aprendeu a olhar a nuvem aqui, porque eu falo muito de nuvem. E a gente olha para o deserto, e a gente acha que no deserto só havia isso. Mas olha o que tem lá em Êxodo capítulo de número 26. E eu vou pregar sobre isso agora. A pré-introdução acho que foi boa, não? A pré-introdução. Não, 26 não, pô. É 23. Como é que está aí na sua Bíblia o título dessa parte? 23, 20. Não fala não, porque é só igual a minha. Nem o Senhor. Deus promete? Não entendi.
Verso 20: eis que envio um. Como é que está o anjo? Então quem era? Uma teofania, aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então quem que Deus enviou adiante de vocês? Então diga comigo: havia uma coluna de nuvem para os guiar, mas havia um anjo adiante para proteger. Tinha um anjo, cara, 40 anos na frente deles. Eis que envio um anjo adiante de vocês para que o guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho. Tenha atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome, nele está o meu. Então não se rebelam. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruí. Deus levou o povo numa promessa dizendo o seguinte: existe um anjo adiante de vocês, já tem uma coluna guiando vocês. Eles já estavam acostumados com a coluna desde Êxodo 13, ou seja, na entrada do deserto, Deus já começou a prover maná, codornizes, coluna de nuvem de dia, guiando eles, para eles saberem o caminho. Então, se você é guiado pela nuvem, como é que você fica? Falei para o Paulo Amarelo essa semana, eu falei: Paulo, quem é de Deus vive com torcicolo. Por quê? Porque não se move assim. Quem vive e é guiado por Deus anda assim. Cadê a coluna? Aí eu falei para ele: Paulo, olha a nuvem e tenta olhar para ela e ver se ela está movimentando. Ele: pastor, parece que está parada. Eu falei: olha direito. A nuvem, ela se move como? Mas se você não ficar atento, você não levanta acampamento. De repente ela já está lá na frente e você ficou, porque você precisa de atenção. Então o povo já estava atento à nuvem. Havia tribos específicas para olhar para a nuvem. Havia pessoas preparadas para dizer: a nuvem está levantando, a nuvem está movendo. Então levanta acampamento, porque essa geografia não serve mais. Agora a provisão está em outra geografia. Agora a unção está em outra geografia. Agora o mover está em outra geografia. A proteção está em outra geografia. Só que eles ainda precisavam de pessoas para liberar palavras. E não era qualquer pessoa. Eles precisavam dos céus tocando a terra como uma manifestação para guiá-los. Então ele fala: eu vou enviar um anjo com A maiúsculo adiante de vocês. Por quê? Porque o que guia um povo terreno são direcionamentos dos céus, mas proteção na terra. Então você precisa ter experiências terrenas com coisas que vêm do céu, senão você não vai conseguir avançar para o novo de Deus para a tua vida. Eu vejo pessoas que estão cheias de promessa, cheios de sinais divinos, mas não conseguem tocar em sinais terrenos enviados por Deus. Não conseguem ver, mas eu quero que você entenda: Deus já enviou esses sinais. Existem sinais agora terrenos sendo dados para esse novo ambiente, para essa nova geografia. E Deus fala: eu vou enviá-los para os proteger. Mas vocês precisam fazer algo. O que vocês precisam fazer? Ouvir atentamente. Diga comigo: só acessa a presença, só acessa a promessa quem está debaixo da nuvem, seguindo o anjo e obedecendo o que ele diz. Então, se você não obedecer o que o anjo diz, não adianta você seguir ele e não adianta você estar debaixo da nuvem. Porque o acesso à promessa precisa da tríplice obediência. Você precisa estar geograficamente aonde Deus está dizendo para você estar.
Você precisa estar com os olhos fitos, olhando para aquele que protege a tua vida, que é o anjo do Senhor. Mas você também precisa se relacionar com a palavra dele, porque se você não se relacionar com a palavra dele, o que o Senhor diz? Se vocês não se relacionarem com a palavra do anjo, eu vou ler de novo para não ficar nas minhas palavras. Verso 21, deem atenção a ele e ouçam o que ele diz: não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vós. Quem que não perdoará? O anjo. Então, o Senhor falou: eu depositei nele o meu nome. Se você não obedecer a ele, você não está obedecendo o vínculo do meu nome. A obediência precisa ser integral e completa, para você acessar a promessa do Senhor. Aqui o Senhor está nos conduzindo, igreja, como uma família espiritual, filho, a acessar a promessa por completo na nossa vida. Essas são as instruções do Senhor para nós. Agora presta atenção. Se vocês ouvirem, verso 22, atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, tudo o que eu, então serei inimigo dos que são seus. Os inimigos eram de quem? Eu. Mas eles se tornam inimigos de quem? Diga comigo: a minha obediência a Deus faz com que o meu Deus se torne inimigo dos meus inimigos. E quem pode contra o Senhor? Quem pode te impedir se Deus está falando: esse é teu inimigo, então ele é meu? Ninguém pode, filho. Pastora, ninguém pode. Aline, ninguém se levanta. Ninguém se levanta. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu estou conduzindo vocês para uma terra prometida. Agora, qual que é a terra prometida que o Senhor nos conduziu? É a terra dos heveus, é a terra dos heteus, é dos amorreus, dos ferezeus, dos cananeus. Diga comigo: na terra que o Senhor me prometeu, tem inimigos meus, e a minha obediência vai fazer que sejam inimigos de Deus, porque aquela promessa é de Deus para mim. Você está entendendo que o Senhor está dizendo o seguinte: deixa eu tirar vocês do Egito, que são seus inimigos, vou conduzir vocês por uma terra, um caminho mais longe para te proteger dos seus inimigos, mas estou prometendo vocês adentrarem numa terra com inimigos. Só que aqui eu te tiro com mão forte para libertar, aqui eu te tiro do inimigo para você não enfrentar. Nesse tempo eu te capacito para você enfrentar, e debaixo da nuvem, atrás do anjo, debaixo de obediência, eu vou vencê-los para vocês. Só que quando ele fala é a terra dos heveus, heveus é um povo. Quando ele fala é a terra dos heteus, é outro povo. Quando ele fala é a terra dos cananeus, é outro. Então Deus está falando: eu não estou dizendo quais são os seus inimigos, eu estou dizendo quais são as terras em que os seus inimigos estão habitando. Por quê? Porque geograficamente é isso que eu estou prometendo para você. Eu não estou prometendo para esses se transformaram em seus inimigos porque possuíram o que é de vocês. Então eu estou tirando você de uma geografia para colocar você numa outra geografia. Mas essa saída de uma geografia para outra não é simplesmente saída de uma localização para outra localização. Êxodo é saída, êxodo é libertação, êxodo é partida. E o que Deus está dizendo para nós? Eu tirei você de uma localidade, mas não somente isso, eu tirei você de um governo. E eu estou conduzindo vocês não para outra localidade apenas, é uma outra localidade, mas também é outro governo. Só que aqui vocês eram escravos, aqui vocês são sustentados, mas aqui vocês vão batalhar. Nesse governo você é submisso a Satanás. Nesse e naquele você é submisso a mim. Mas nesse tempo, nessa estação é provisão dos céus, naquela é provisão de guerra. Naquela eu preciso de homens com batalha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para essa nova terra a promessa é completa. Só que eu quero fazer você pensar só numa coisinha, Bruno. Quantos anos eles passaram no deserto?
E aqui eles estavam ainda no primeiro ano. Então Deus já é um Deus que promete no primeiro ano aquilo que você vai acessar talvez no 40º ano. Deus não queria que eles ficassem 40 anos no deserto, era para ficar 2. Mas eles passaram muitos dias espionando a terra. Espionando a? Quantos espias foram? 12. Deus falou assim, ó, vai lá, espia a terra. Ou seja, eles sabiam a localidade? Sabia, porque Deus falou, espia a terra. Como é que você vai pisar numa terra e espiar a terra se você não sabe a localidade da terra? Então o problema não é você acessar o lugar que Deus te prometeu. O problema é você acessar com os olhos errados. Porque o que aconteceu quando você pisou naquele lugar? 10 espias falaram, não dá. É terra de gigantes, é terra de cananeus, é terra de heveus, é terra de jebuseus. Mas 2 falaram, o Senhor está conosco, há uma palavra sobre as nossas vidas, nós vamos consumi-los como gafanhoto, nós vamos olhar para eles e vamos falar, não tem nada que nos impeça, porque estamos obedientes ao anjo, estamos debaixo da nuvem, estamos no tempo da transição, estamos no tempo que o Senhor tem nos colocado, então não tem nada, não tem heveu, não tem jebuseu, não tem cananeu, não tem, nós vamos voltar e falar para o povo, vamos marchar. Deus falou, espia em volta. Passaram quantos dias espiando? 40. Então fica 40 anos no deserto. Por quê? Para 40 dias de credulidade, 40 anos rodeando em volta do rabo, igual um cachorro. Eia, o Senhor já falou, eu vou expulsá-los, eu vou fazer deles os meus inimigos. Por isso deixa eu te dizer uma coisa, querido, a promessa que Deus liberou para a tua vida pode ter sido 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, ela vai cumprir. Daniel e Jéssica estão vivendo isso hoje, estamos vivendo isso hoje, mas depende de você estar geograficamente no lugar certo, seguindo o anjo corretamente, obedecendo a palavra dele, e não se atemorizando pelos gigantes que hão de vir, não se atemorizando pelos desafios que hão de chegar, porque debaixo de uma palavra, debaixo da geografia certa, querido, é certo que os inimigos sucumbirão. Então, ao possuir a ordem de vai lá visualizar, o que o Senhor espera? É terra de gigantes, mas maior é o nosso Deus. É terra de desafios, mas maior é o nosso Deus. Quando o Senhor mandar você pisar em lugares, você vai lá e pisa naqueles lugares, mas você não pisa se sentindo gafanhoto como gigantes. Você pode ser pequeno diante daquilo ali, mas entenda, o Senhor está dizendo, como gafanhotos vocês vão triturá-los, como gafanhoto vocês irão corroê-los, consumi-los. Você tem uma palavra. Você está entendendo que Deus está te preparando como um guerreiro? O problema é que 2 entraram como guerreiros espias, mas 10 como escravos. Dos 12 espias, quem entrou na terra prometida apenas? Josué e Caleb. Você sabe o que é Josué e Caleb? É os 2 que voltaram falando, eu vou pisar na terra. É os 2 que falaram, nós vamos consumidos. É os 2 que debaixo de uma palavra voltaram firmes. Porque a palavra é completa, a promessa é completa. Mas veja isso aqui, verso 24: não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas porque ou você fica com a coluna de nuvem ou com a coluna dos outros deuses, ou você é sustentado por aquilo que Deus está te dando, ou por aquilo que os outros deuses construíram, cara. Que coluna você quer que sustente as promessas da tua vida? Fala para mim. Aí Deus fala, na sua terra, verso 25: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida. As promessas de Deus é porque a terra é boa, mas precisa ter ventre bom. Então, o ventre de vocês talvez não estejam em fé, não estejam bons, mas quando vocês entram na palavra da promessa, vocês vão. Por que Deus precisa curar os ventres? Por que Deus precisa curar ventre, querido? Deus precisa curar ventre, por quê? Porque Ele precisa multiplicar nascimentos para possuir a terra.
Então saíram do Egito com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, para adentrar a um lugar que tem heteus, heveus, jebuseus, amorreus e muitas pessoas. É muita gente para expulsar da terra que o Senhor está me prometendo. Como é que eu faço isso? Aí entra a posse gradual, verso 27. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês em um só ano. Diga comigo: Deus não vai expulsar os inimigos de uma só vez. O problema é que você está querendo uma promessa de Deus completa e a posse completa daquilo. Mas o Senhor está dizendo: eu libero uma palavra completa para você, mas a posse, ou seja, você vai possuir de forma gradual. Mas existe um porquê da qual você não sabe. Verso 28, também, 29. Não os expulsarei diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Verso 30. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da... Como é que multiplica? Diga comigo: com ventres férteis. Então o Senhor está dizendo: existe uma terra que manda leite e mel, existe uma nova geografia, existe uma promessa para vocês naquele lugar. Só que quando vocês chegarem lá, tudo aquilo que estava limitando o crescimento de vocês, tudo aquilo que estava impedindo o rompimento de vocês, que eram os ventres inférteis, debaixo da nuvem, atrás do anjo, debaixo da obediência, quando vocês entrarem lá, eu vou pegar os ventres das vossas mulheres e torná-las férteis, para que vocês possam possuir pouco a... Porque as feras do campo, querido, vão se tornar contra vocês. Às vezes, querido, Deus te dá um projeto grande demais e você tem medo de adentrar ele. Por que você tem medo de adentrar ele? Você fala: Jesus, esse ambiente é grande demais para mim, eu vou chegar dentro dele e parecer um amendoim dentro de uma boca de banguela. Aí Deus está falando: não. A terra é grande, a promessa é grande, tudo aquilo que eu tenho para você é grande, mas a hora que você entrar, eu vou multiplicar vocês, eu vou transformar férteis vocês, eu vou enviar os necessários para vocês. Por quê? Porque não é o tamanho que vocês são agora, é o tamanho da palavra que eu já liberei para vocês. Eu já disse a vocês: um Deus grande não é um Deus de palavras pequenas. Deus grande não sabe liberar palavras pequenas. Então o Deus que libera uma palavra para a tua vida não levou em condição o tamanho que você tinha, não liberou em condição os problemas que vocês tinham. Eram escravos, precisavam ser levantados como guerreiros. Deus falou: eu vou demorar 40 anos para levantar neles guerreiros, eles vão entrar poucos para possuir uma terra tão grande. Vão, mas quando vocês entrarem lá, eu vou multiplicar. Quando vocês entrarem lá, eu vou fazer crescer. Quais são os projetos que Deus tem liberado para a tua vida e que você está travando por causa da tua pequenez? Querido, Deus não olha para o tamanho que você tem, Deus olha para o tamanho da tua fé. E fé não é inconsequência. Fé, obediência é uma palavra. Você precisa saber da palavra de Deus. Qual é a palavra que Deus falou para você, irmão? O que Deus liberou para a tua vida? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de moço, você vai dizer: tira esse monte daqui e coloca. Você não precisa de uma fé pequena ou de uma fé grande. Você precisa de uma fé que cresce. Joga ela e você vai ver brotar. Joga ela e você vai ver crescer. Mas a fé está debaixo de uma pá. A promessa de Deus são palavras liberadas. Aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, querido, é um êxodo. É uma saída em massa de uma geografia para outra geografia. Mas Ele já liberou a promessa com... Mas sabe uma coisa que eu achei incrível? O que estava protegendo eles 40 anos no deserto? A nuvem. Quem que Deus enviou adiante deles? O anjo. Mas o anjo ia adiante
mensageiro? Então o que ele fala? Aquilo que ele ouve de quem? Então o anjo é um profeta, cara. Ele escutava do pai e falava, aqui que vocês devem ir. Só que ele também escutava a lei. Então quando Deus outorga uma lei, o povo precisa caminhar em obediência. Por isso que você fala, se você romper com a lei, eu vou ser inimigo de vocês, mas debaixo da lei, os seus inimigos são os meus inimigos. Em obediência, eu vou guerrear por vocês. Então eles estão debaixo da... Porque eles acessaram, ó, eles não entraram em Canaã, não. Então eles seguiram a nuvem, geograficamente estavam no lugar que deveriam estar. Obedeceram a lei, por quê? Porque o Senhor falou, vocês vão entrar lá dentro. E seguiram o anjo. Só que quando eles entraram lá, o que o Senhor falou para eles? Adiante de vocês, eu vou enviar vespas. O que é vespões? Vespa. Você sabe o que Deus estava fazendo com aquele povo? Não? Eu fico imaginando os heveus ali. De repente começa a ter praga. Cara, eu ouvi dizer há 40 anos atrás que essas pragas assolaram o Egito. Eu ouvi dizer que pragas assolaram o faraó. E eu vou sair daqui. Por quê? Porque o Senhor vai utilizar coisas que parecem que são naturais para fazer você possuir a terra. Então primeiro Deus tira os heveus. Aí você está falando, mas ainda sobrou os jebuseus, os cananeus, são terra de gigantes. Calma. Algumas geografias você vai ter que guerrear, como Jericó, como Ai. Mas outras geografias eu já expulsei antes de vocês chegarem lá. A terra já está vazia. Porque eu estou adiante de vós. Por que você está com medo de se posicionar e andar? Se Deus já liberou uma palavra para você, cara. O que você está esperando mais? Você está esperando que o Filho de Deus saia do trono dele de novo para pisar aqui e falar, e pegar a tua mão e falar, vamos passear, bebê? Deus me deu essa palavra antes, tá? Tu fica chuca. Deus falou comigo essa semana sobre isso. O problema é que a gente fica muito preso, esperando, Ingrid, filho, que as promessas de Deus sejam possuídas integralmente, porque a palavra foi liberada em nós. Quem aqui, eu quero fazer uma pesquisa, será que você me permite? Quem aqui tem promessas de Deus sobre a tua vida? Quem já viveu plenamente elas? E quem já viveu parcialmente elas? Não é porque você viveu parcialmente, você não vai viver integralmente. Talvez esteja no momento em que Deus só esteja mandando os vespões para tirar os cananeus. Aí você pisa, mas daqui a pouco Ele vai enviar os vespões para tirar os heteus. Aí você pisa. O problema é que na terra prometida a nuvem ficou para trás. Choveu maná, feio, só até a entrada de Canaã. Diga comigo, depois de 40 anos, espera-se que eu tenha amadurecido. Espera-se que eu tenha aprendido a ouvir ao Senhor. Espera-se que a obediência seja integral. Queridos, eu estou com uma palavra de ânimo para a tua vida. Tem promessa integral para você. Tem promessa completa para você. Mas não desanima, porque a posse é gradual. Não desanima, porque a posse é gradativa. O Senhor sabe o que faz. Essas posses gradativas, elas são um processo de proteção para a tua vida. Porque as feras do campo vão poder assolá-los. Sabe quanto tempo demora às vezes para você possuir a terra? Gerações. Por quê? Porque quando ele cura o ventre, aí tem que nascer, aí tem que crescer, aí tem que amadurecer, aí tem que aprender a guerrear.
aquela geração precisa ter o ventre curado para nascer, para crescer. E aí, pouco a pouco, geração após a população, que demora às vezes 4, 5 gerações para você multiplicar. O povo entrou no Egito com 60 pessoas, não foi isso? Não. 400 anos depois saiu com quantos? 600 mil homens. Eram 60, 70 pessoas no Egito. 70 no Egito, quando entrou. 400 anos depois, 600 mil. Demorou 5 a 6 gerações para multiplicar exponencial. Não tenha medo de entrar pequeno no lugar grande, não. Tenha medo. Deus vai fazer crescer lá dentro, né, filho? É isso. Não precisa ter medo de ser envergonhado. Segue com a sua palavra. Isso matou tudo a noite inteira na minha cabeça. Fica de pé para parecer que está acabando. No horário. Baixa a cabeça. Senhor, faz a tua obra agora, Jesus. Faz a tua obra, Jesus. Libera sobre o teu povo, Pai, as promessas completas. Libera as promessas completas, Jesus. Espírito Santo, começa a ministrar sobre o teu povo as verdades que o Senhor quer ministrar. Pai, a nossa oração, Espírito Santo de Deus, é que nós saibamos, ó Deus, ouvir as tuas promessas integrais, ó Pai, e passo a passo, fé a fé, Senhor, permanecer avançando gradualmente à medida que os vespões vão à frente da gente. O Senhor é um Deus que tira os vespões, que tira com vespões, ó Pai, os nossos inimigos. Ó Pai, existem, Senhor Jesus, guerras que nós iremos vencer, ó Deus, através do silêncio e através do grito. Algumas, ó Deus, através da espada, mas todas através da obediência, Senhor. Todas através debaixo de uma palavra. Ó Pai, esse povo, Senhor Jesus, está saindo geograficamente de um lugar e indo para outro, Senhor. Ó Pai, eu não sei se é igreja, se é pessoal, mas eu sei, ó Pai, que existem projetos aqui sobre esse povo. Existem projetos aqui sobre essa igreja. Existem projetos sobre essa nação, Senhor. Sobre, ó Pai, esse povo que aqui está. Aqui dentro tem nações, ó Deus. Pessoas que vão pisar nações. Mas também tem ministérios, tem empresas, tem sonhos pessoais que não foram, Senhor Jesus Cristo, gerados, ó Pai, por um devaneio pessoal. Ó Pai, são pessoas, ó Pai, que ouviram do Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu a eles. Então, Espírito Santo, a minha oração é, ó Deus, dá uma injeção de ânimo sobre eles, dá uma injeção, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, um derramar, uma injeção não, Deus, um derramar de ânimo, Senhor, um derramar de unção, ó Deus, um desatar do teu Espírito sobre a vida deles, um desatar, ó Deus, do teu coração sobre eles, de tal modo, ó Pai, que sejam, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, pacificados com o Senhor. Esse povo precisa ser pacificado contigo, Senhor. Ó Deus, muitas vezes, quando nós não acessamos a presença integral, a promessa integral, não estamos pacificados contigo. Ficamos reclamando, por que não entramos, por que não fizemos, por que não evoluímos, por que não fazemos. Ó Pai, pacifica esse povo com o Senhor. Pacifica eles, ó Pai, de tal modo que estejam submissos, submetidos, ó Pai, ao teu querer, ó Pai. Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de um envio. Ó Pai, seja na área pessoal, seja no casamento, seja na saúde, estamos debaixo de um envio. Ó Pai, então vem, ó Deus, com derramada glória, porque a tua glória, Pai, ativa, ó Deus, tudo aquilo que estava designado, Senhor Jesus, mas estava desativado. O derramamento de avançar uma nova geografia, uma nova
pequena porção, uma nova grande porção, o Senhor faz. Nós oramos para esse povo. Encha-nos com a tua presença. Pai, nós cedemos o controle ao Senhor. Assim nós oramos, Jesus, debaixo da tua palavra, em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Será que você pode aplaudir Jesus? Máximo que você puder. Glória a Deus, família. Então eu espero vocês quinta-feira na REC. Culto de homens a gente vai definir hoje.